Olá pessoal, neste vídeo eu quero falar sobre blocos econômicos. No vídeo passado eu falei sobre os BRICS, que é um grupo que visa fortalecer a economia desses países dentro do grupo. Os blocos econômicos é algo bastante semelhante. Apesar dos BRICS não ser um bloco econômico, hoje eu quero falar sobre os blocos econômicos. E os blocos econômicos, eles são uma associação de países para facilitar as relações econômicas e comerciais desses países. Esses blocos são criados para fortalecer o comércio de um país ao outro. E geralmente esses blocos eles acontecem em certas regiões do mundo e de países vizinhos que fazem fronteiras um para com os outros. Né? A intenção é que a união desses países, essa associação, essa aliança, venha fortalecer a economia um do outro. Né? Como diz, né? Um cordão de duas, três dobras, ele se torna mais forte. Um país hoje, se ele ficar muito isolado, se ele fechar muito as suas fronteiras, a sua economia tende a entrar em colapso, a entrar em recessão. Por isso, os blocos econômicos eles foram criados para isso. E isso também proporciona uma paz entre esses países, evitando guerras, evitando os conflitos, evitando invasões de território. Por quê? Porque se esses países eles são associados e eles têm uma aliança amigável entre eles e eles fazem comércio entre eles e ajudam um ao outro, não tem por que eles entrarem em conflitos, em guerra um com os outros. O bloco econômico ele vem também para isso, para proporcionar não somente um fortalecimento econômico, não somente um fortalecimento comercial, mas também uma paz, né, entre os países que fazem fronteira, para que aí não haja necessidade de anexar, de invadir, de haver conflito, se um está ajudando o outro, né? O objetivo do bloco econômico também é reduzir tarifas, isentar de impostos, fortalecer, né, a economia e com menos impostos e com menos burocracia. Então, os blocos econômicos, eles têm esse objetivo também, isentar um país do outro de impostos, tarifas menores, né? Menos burocracia, liberdade de ir e vir, liberdade de locomoção de pessoas de um país para outro, como nós temos um dos blocos econômicos do mundo, a União Europeia, onde eles usam uma mesma moeda, onde há uma certa liberdade de comprar, de exportar e importar de um país para o outro, aonde eles têm uma liberdade mais facilitada de locomoção, né, entre pessoas de um certo país para o outro. Então, os blocos econômicos eles visam a isso, a fortalecer, né, os laços entre as pessoas, a paz, a fortalecer a economia, a fortalecer o comércio e geralmente eles ficam, né, os blocos econômicos eles existem, daqui a pouco eu quero destacar os principais blocos econômicos no mundo, mas eles existem justamente para isso, tá? Para fortalecer a economia e o comércio, né? E tirar muito dessa parte burocrática, das barreiras alfandegárias e dar mais liberdade, um livre comércio, um livre mercado, para que haja fortalecimento e para que esses países possam crescer, porque unidos eles crescem mais rápido, unidos, juntos, eles têm um desenvolvimento econômico, e científico e tecnológico melhor, né? Os blocos econômicos, como eu já expliquei aqui, eles ganharam força pós Segunda Guerra Mundial e com o avanço da globalização. O avanço da globalização, quando a gente fala de globalização, nós temos que falar, né, da rede social, nós temos que falar da internet, nós temos que falar dos meios de transporte que trouxe a facilitação das produções de produtos da Revolução Industrial, e isso com a globalização fortaleceu também e criou-se os blocos econômicos, porque a partir da globalização houve uma facilitação de exportação e importação, de venda de produtos e de transportes preparados para escoar esses produtos que eram vendidos de um país para o outro.
surgindo os blocos econômicos. E pós Segunda Guerra Mundial, esses blocos econômicos surgiram justamente para isso, porque tanto a Primeira Guerra Mundial como a Segunda Guerra Mundial, a sede dos países era anexar outros países. No entanto, a Segunda Guerra Mundial, nós vemos a invasão de Adolf Hitler na França, nós temos a invasão de Adolf Hitler na União Soviética, na Polônia, justamente por isso, para fortalecer, né, a economia alemã, e foi criado, né, como alternativa o bloco econômico para não ter a necessidade de um país tentar invadir, para trazer uma amenização e evitar guerras e conflitos, para que haja uma harmonia dos países que fazem fronteiriças uns aos outros, evitando guerra, evitando conflito. Surgindo aí os blocos econômicos. Se eu estou em diplomacia, se eu estou em acordo comercial, se um está ajudando o outro, não tem porquê nós entrarmos em conflito. E por isso surgiram os blocos econômicos, para evitar conflitos e guerras no mundo, como eu destaquei, e fortalecer a política, o comércio, a economia desses países, né? Os blocos econômicos, eles ganharam força, né, depois da Segunda Guerra Mundial, e eu quero destacar aqui os principais blocos econômicos que tem hoje no mundo. Nós temos a NAFTA, que hoje é a USMCA, é um bloco econômico na América do Norte, onde há uma associação, uma união dos Estados Unidos, Canadá e México. Esses países, eles têm uma aliança comercial, isenção de impostos, amenização das barreiras alfandegárias, para que um venha, né, fortalecer, né, o comércio e a economia um dos outros, né, facilitando o transporte, facilitando a transição entre as fronteiras e a troca de produção entre esses países. Nós temos um dos principais blocos no mundo também, que se localiza aqui na América do Sul, que é o Mercosul, e eu quero frisar algum desses países que estão dentro desse bloco, que é o Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Bolívia. Eles têm um acordo também, eles, né, são uma associação e eles têm acordos comerciais entre eles para fortalecer a economia de ambos, porque juntos, como se diz, juntos, eles se tornam mais fortes. Nós temos o principal bloco econômico mais desenvolvido no mundo, o famoso bloco econômico, que é a União Europeia, que são vários países europeus, que usa como uma moeda única o euro, né? Esses países são, quero destacar alguns países da União Europeia, né? Eu quero destacar os principais ali na Europa Ocidental, que é a Alemanha, a França, a Espanha, Portugal, Itália e vários outros participam desse bloco econômico, né, que é a União Europeia ali no continente europeu. Então nós temos o NAFTA, que se tornou o SMC na América do Norte, nós temos o Mercosul, que é um bloco econômico na América do Sul, e nós temos a União Europeia, que é um bloco econômico, né, ali no continente europeu, ali na maioria dos países europeus, vários países europeus, os principais países europeus participam da União Europeia. Tudo com o objetivo de quê? Fortalecer o comércio, fortalecer a transição, eliminar as burocracias, né? Isenção de impostos, baixas taxas alfandegárias. Esse é o objetivo dos blocos econômicos. E nós temos, né, a ASEAN, né? ASEAN, que é o bloco econômico ali no Sudeste Asiático, que também tem os principais objetivos que eu destaquei. Eu quero citar, né, desse bloco ASEAN, que é ali no Sudeste Asiático, que são alguns países como Indonésia, Tailândia, Malásia, Singapura, Filipinas e outros vários países também participam desse bloco econômico ali no Vietnã, ali no Sudeste da Ásia, no Sudeste Asiático. Então hoje nós falamos sobre blocos econômicos. Espero que você tenha entendido o que é um bloco econômico, o porquê que se criou esse bloco econômico. Quando a gente fala sobre os blocos econômicos, então, né, trazer, né, paz, evitar conflitos, evitar, né, como se diz, a ganância, a invasão a outras terras, para que haja diplomacia entre esses países, fortalecer também a cultura daquele país,
fortalecer o comércio, fortalecer a economia desses países que pertencem a esses blocos. Se você gostou desse vídeo sobre os blocos econômicos, dê um like, se inscreva no canal, compartilhe, leve cultura, leve conhecimento, leve entendimento para o maior número de pessoas possíveis, porque conhecimento e sabedoria liberta as pessoas da ignorância. No mais, um forte abraço e que Deus te abençoe.